tem esse desenho que se chama Catatal, Turma do Catatal. E tem essa música de Arnaldo Antunes que ele fala, no começo da música, valeu, Catata. Eu acho que é porque ele já entende como esses portais de outras dimensões tentam se comunicar, como esse do desenho Turma do Catatal. Então, eu falei anteriormente que eu acredito, né, que a 3D tem vida própria. Ou seja, ela não obedece à ideia do cartunista que criou, porque nem, teoricamente, não, a maioria desses desenhos não é mais criado por cartunistas humanos. E sim por seres de uma outra dimensão, talvez superior à do ser humano. Como, por exemplo, entidades superiores à do ser humano, pode ser, se tiver vida própria, né, se tiver vida própria, ela tenta controlar o ser humano, que é o ser da quinta dimensão, e porque ela tem vida própria, que é, ela ganhou vida própria, consciência própria, que seria um ser da oitava dimensão. Quem seria essa entidade da oitava, sétima, oitava dimensão, não sei como é que pode tentar controlar, influenciar para controlar seres humanos, seres da quinta dimensão. Seria, por exemplo, a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores pode ser uma entidade viva, que tem consciência própria, vida própria, que através da coleta, né, de dados dos seres humanos, ela tenta atualizar novas regras e informações para o próprio ser humano, para que ela não tenha, o ser humano não saia do controle dessa entidade, que seria a Bolsa de Valores. Então, há muito tempo, lá no futuro, talvez, não sei quando, os Estados Unidos, tudo parado nos Estados Unidos significa que se um cartunista tem uma ideia criativa nos Estados Unidos, se um cartunista, não sei, da Marvel, da DC Comics, desse desenho de super-heróis, né, tem uma ideia nova sobre o que seja um super-herói, uma referência humana, de comportamento humano para influenciar outras pessoas, para transmitir mensagens através de histórias, né, que ele vai contar no cartoon. Então, essa pessoa, ela teve uma primeira ideia e fez esse cartoon, ou esse desenho lá nos Estados Unidos. Só que isso há muito tempo já foi automatizado, entendeu? Depois da primeira pessoa, a segunda pessoa que teve a ideia, essas pessoas já morreram há muito tempo. E o cartoon continuou existindo e sendo produzido e sendo viral. Por quê? Porque foi automatizado por seres da oitava dimensão, como, por exemplo, a Bolsa de Valores, que já é um ser da oitava dimensão. Então, quando você assiste esse desenho de super-heróis americanos, não é mais ideia original do primeiro cartunista que teve a ideia. E sim um processo automatizado que há muito tempo já automatizou as histórias, criado pelo primeiro cartunista humano da quinta dimensão, mas seguindo ideias de um ser que tem consciência própria de uma dimensão superior. Ele automatizou um desenho criado por um ser humano, porque esse ser humano já morreu há muito tempo. E ele continuou lançando esses desenhos e produzindo esses desenhos. E quem é este ser que automatizou esse desenho do primeiro cartunista? É um ser da oitava dimensão, e um deles se chama Bolsa de Valores, entendeu? Então, a Bolsa de Valores, que é uma entidade viva e tem consciência própria, depois que todos os cartunistas pararam de criar desenhos nos Estados Unidos, quem lança esses desenhos e continua replicando esses desenhos é a Bolsa de Valores, que já é um ser da oitava dimensão. Para lançar no Brasil, para lançar em todos os outros países, incluindo os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos parece que parou. Como é que eu posso dizer isso? Os Estados Unidos, ele ganhou este ser da oitava dimensão, como, por exemplo, a Bolsa de Valores, ganhou vida própria, ganhou consciência própria. E o processo criativo do ser humano nos Estados Unidos parou. Por quê? Porque nos Estados Unidos não adianta mais criar um desenho, porque ele vai competir com este ser que há muito tempo atrás já produz em larga escala desenhos fabricados em larga escala há muito tempo. Então, não adianta ninguém mais nos Estados Unidos ter interesse em fabricar desenhos, projetando a criatividade humana nesse desenho, dando uma consciência para o desenho humano, da quinta dimensão, né? Então, crianças não vão mais assistir desenhos feitos por outros seres humanos, com ideias humanas, princípios humanos, porque há muito tempo esse sistema já foi automatizado e os desenhos são fabricados em larga escala. E quem controla os preceitos, as ideias que vai ser transmitida nesses desenhos é um ser já da oitava dimensão, que no caso um deles é a Bolsa de Valores. Para poder influenciar as pessoas, por uma parte também automatiza o comportamento humano, para automatizar o cérebro humano, para o cérebro humano seguir esses comandos, essas coisas que ele aprendeu enquanto assistia desenho, ainda criança. Então, só que aí vai subindo as dimensões, né? Aí, por exemplo, a Bolsa de Valores já é um ser da oitava dimensão que controla em larga escala a fabricação de várias coisas, incluindo desenhos para criança. Ela ganhou vida própria. Aí, subindo as dimensões, aí tem uma das últimas dimensões, acredito que seja a última dimensão, que é a do planeta Terra, como um todo, porque o planeta Terra também é uma entidade viva, que também é um ser talvez, sei lá, da décima dimensão. Então, a Bolsa de Valores, como ser da oitava dimensão e que tem consciência própria, ele consegue enxergar o ser humano de cima para baixo, né? Através de coleta de dados e todas as informações e observar a evolução, né, desses seres humanos. É para isso que serve a Bolsa de Valores, a evolução do ser humano. Só que este outro ser, que ainda é mais superior que a da Bolsa de Valores, é de uma entidade ainda mais alta, que seria da décima dimensão, que é a da planeta Terra. Ele observa a Bolsa de Valores, entendeu? Então, enquanto a Bolsa de Valores está observando o ser da quinta dimensão, que é o ser humano, o planeta Terra, que é um ser da décima dimensão e também tem vida própria, está observando a Bolsa de Valores. Para que ela não ultrapasse ou saia muito de controle, ou ultrapasse aquele limite de expansão da sua própria consciência, da sua própria dimensão, o seu nível de percepção. Então, toda vez que a Bolsa de Valores tenta isso ou sai do controle, este ser da décima dimensão, que é o que controla todo o planeta Terra como um todo, integrado como um todo, ele lança mutação, vírus, guerras, que chama, não é guerra,
armas químicas. Armas químicas, mas não é bem armas químicas, tem um nome, bioquímica, pragas, né? Chama de vírus, mutações em vírus, em fungos, as doenças começam a ficar mais resistentes, as bactérias ficam mais resistentes, os vírus também, surgem novas doenças, novas pragas, novos insetos estranhos, mutações em animais que né, migram para outros lugares, e aí começa a surgir um bocado de fenômenos estranhos na natureza. Porque isso é uma reação da natureza para frear a Bolsa de Valores, o que é uma entidade que ela é superior à da quinta dimensão, a dos seres humanos, porém ela depende dessa dimensão para poder existir, porque se não houvesse ser humano e o avanço da economia que depende do ser humano, ela não existiria, ela não teria mais emprego, né? Ela não se alimentaria mais de ser da quinta dimensão, entendeu? Então é isso. Agora, quando você assiste um desenho desse, as criaturas ali falando, né, aqueles ursinhos, você vê um ursinho falante e você acha que é a coisa mais fofa do mundo, mais engraçada do mundo, só que na verdade esse ursinho falante, ele não tem a essência dele, como o ser que tá ali falando com você no desenho, a essência dele não é de um ser humano, nem muito menos de urso. Eles tentaram dar uma vida, humanizar, né? Humanizar essa comunicação através de chamar atenção para o mundo animal, para a natureza, incluindo seres humanos. Só que a coisa que está falando através desse ursinho, ela fala através dos outros ursinhos, cada voz, cada papel de cada ursinho desse aí, como por exemplo na Turma do Catatal, é a mesma entidade falando, porque ela é um ser da oitava dimensão, ela não fala mais através de um único ser. Todas as vozes de todos os personagens é da mesma entidade e é da oitava dimensão, que nunca seria a Bolsa de Valores. Então a Bolsa de Valores, como entidade viva e da oitava dimensão, ela é o ursinho 1, o ursinho 2, o ursinho 3, o ursinho 4, o ursinho... Ela é todos os ursinhos. Mesmo que cada um tenha uma personalidade diferente, ou seja, entendeu? Se fosse um ser da quinta dimensão, um cartunista, ele falaria sobre... contaria histórias humanas, né, para seres humanos com o intuito dos seguir os propósitos humanos, né? Mas essa não, ela é fria, ela diz assim, você, ursinho 1, ursinho 2, ursinho 3, ursinho 4... Você é escroto, você é boçal, você é maquiavélico, você é romântico, o outro é um otário, o outro é uma perua, a outra é uma puta, a outra não sei o quê. E todos vocês vão ter que fazer isso pra viver em harmonia, Aí você, enquanto você tá assistindo um desenho desse com cinco ursinhos e cada um deles ser um personagem escroto desse, e principalmente quando é um personagem de mulher também tem uma mente assim, um comportamento meio escroto, assim, meio esquisito. E todos eles seguindo um roteiro de algo maior, que esse algo maior se comunica através de todos eles, dizendo, mesmo assim, vocês sendo um lixo de urso, pra não dizer um lixo de gente, porque são ursinhos, né? Um lixo de urso, vocês vão ter que todos vocês viverem em harmonia. Nessa harmonia, né? Que eu criei. Agora eu quem? Um ser da oitava dimensão, que reproduz o comportamento de todos esses personagens, o escroto, o otário, o malandro, o sagaz, o esperto, o romântico, o apaixonado, mas não é nenhum deles, porque ele apenas está dizendo, todos esses aí são a mesma coisa, entendeu? Todos esses aí têm uma vida idiota, de gente idiota, são ursinhos idiotas. E eu, que sou um ser da oitava dimensão, eu represento a Bolsa de Valores, eu que sou entidade viva, eu tô dizendo que vocês, ursinho 1, ursinho 2, ursinho 3, ursinho 4, ursinho 5, me obedecem e seguem meus comandos, minha influência, minha maneira de pensar através desse desenho. Para eu, da oitava dimensão, eu avançar ainda mais e para décima, nona dimensão. Só que aí, quando isso acontece, que este ser que controla todos os ursinhos, que é um ser da oitava dimensão, que já automatizou esses desenhos há muito tempo e já fabrica os desenhos em larga escala há muito tempo, avança ou sai do controle, ou fica muito, como é que eu posso dizer, agressivo, aí um ser da décima dimensão lança um tipo de ataque. Ele tem um sistema de defesa próprio que é ativado, ele não ataca. Esse ser da décima dimensão é o próprio planeta Terra, a natureza. Ela não ataca, mas ela tem um sistema de defesa dela próprio, que quando este ser da oitava dimensão, que se chama, né, um deles a Bolsa de Valores, se torna muito agressivo na sua investida em seres da quinta dimensão através de desenhos da terceira dimensão e sai do controle, quando é muito agressivo, muito hostil, aí este ser da décima dimensão, que não ataca, ele só reage. Que é um sistema de defesa, esse é um sistema de defesa do próprio planeta Terra, que é um ser da décima dimensão, que também tem consciência própria. Aí, por isso, como é que ele se defende? Lançando vírus, pragas, bactérias, ficam mais resistentes. Mas, de toda forma, quem se lasca é o ser humano, que é um ser da quinta dimensão. Porque se esses vírus, que é bactéria, fungo, doenças, pragas, insetos estranhos, uma forma de se defender, que a natureza, que é uma entidade da décima dimensão, que tem consciência própria, usa para se defender da tentativa de controle da Bolsa de Valores, que é um ser da oitava dimensão sobre seres da quinta dimensão, quando esse ser da décima dimensão ativa o seu sistema de defesa, ataca a quinta dimensão, que é a que a gente vive, pra, dessa forma, atacar este ser da oitava dimensão, que é a Bolsa de Valores. Mas, de todo jeito, ele precisa atacar o ser humano primeiro,
Pra que assim a Bolsa de Valores também caia, também reaja a esse ataque, entendeu? Mas na verdade quem ele está atacando não é o ser humano, porque o ser humano já está automatizado há muito tempo. O ser humano não se responsabiliza mais pelo processo criativo dele, porque ele não está mais criando nada. Tudo já foi criado para ele. A quinta dimensão está quase toda automatizada. Os desenhos, os filmes, as propagandas, a indústria, o comércio já está quase tudo automatizado lá nos Estados Unidos. É como se os Estados Unidos tivesse parado. Ninguém mais nos Estados Unidos praticamente nesse futuro... Nesse futuro dos Estados Unidos, alternativo, não sei quantos, né? Ninguém precisa mais fabricar nada, entendeu? Já está tudo automatizado. E quem controla é este ser da oitava dimensão, que é a Bolsa de Valores. Aí quando isso fica muito agressivo, que eles querem produzir muito, que eles querem lucrar muito e começa a invadir essa dimensão superior, que é a da natureza, aí ela ativa o sistema de defesa dela, que é com bactérias, vírus, pragas, fungos. Aí isso ataca o ser humano, aí disso surge crises financeiras, né? Sistema de saúde, tudo entra em crise. E aí com isso ataca o que? A Bolsa de Valores, que é quem ele realmente quer atingir, a Bolsa de Valores. Entendeu? Então é uma guerra, você não consegue ver, porque eu sou um ser da quinta dimensão, eu não consigo enxergar isso, mas de tanto analisar, agora é que eu tô conseguindo entender quem é que realmente se comunica nesses desenhos. Então, são dois seres que se comunicam, entendeu? Um deles se comunica no desenho e um outro se comunica fora do desenho, mas eu consigo perceber a comunicação entre os dois. O que se comunica no desenho, vou repetir, é um ser da oitava dimensão, parece que é a Bolsa de Valores, que tem consciência própria. E o que se comunica fora do desenho, mas também consegue se comunicar na rede de internet, você vê essa comunicação dele também, é um ser da 10ª dimensão, que é o próprio planeta Terra, que tem vida própria. Ele se comunica através de praticamente tudo. Porque, obviamente, você vê a natureza toda em movimento e tem uma aparência de que é integrada, né? Tudo é integrado no ambiente natural. Então, esse ser da 10ª dimensão está sempre em conflito e tentando reagir ao ataque do ser da 8ª dimensão, que é a Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores é agressiva, ela ataca. E o ser da 10ª dimensão com a dimensão superior não ataca, ele só reage ao ataque do ser da 8ª dimensão. Mas quando ele reage, já que ele é uma entidade ainda mais superior que a da 10ª dimensão, ele reage em larga escala. Então, toda vez que isso acontece, ele demora para reagir, mas quando ele reage, isso interfere muito na vida do ser da 8ª dimensão, que é a Bolsa de Valores. Por isso que a Bolsa de Valores, vez ou outra, tem uma queda repentina, assim, nos lucros. É como se a Bolsa de Valores sentisse na pele. Como se, já que ela fosse uma entidade viva, ela sentir na pele significa que uma queda repentina em algum gráfico da Bolsa de Valores é uma reação deste ser da 10ª dimensão reagindo de alguma forma a tentativa de expansão da Bolsa de Valores, tá entendendo? Então, vírus, bactéria, doença, mutações, animais estranhos começam a aparecer, síndromes humanas, crise existencial humana, doenças que as pessoas vai para o hospital, novas doenças que as pessoas adquirem e os animais também. Tudo isso na verdade, um ser da 10ª dimensão reagindo a um ser da 8ª dimensão, que é a Bolsa de Valores. E nesses desenhos aí, ela, mesmo como entidade viva, ela coloca os ursinhos, né? Um ursinho 2, ursinho 3, ursinho 4 é a natureza, um ambiente natural. Só que parece que ela é meio hostil, então ela não... Esse ambiente para ela natural com ursos, com ursinhos, não é algo que ela goste ou que ela se interesse muito, porque não é o universo dela, é da 8ª dimensão. Então ela bota os ursinhos tudo com perfis meio... Como se ela estivesse querendo dizer, eu não tô nem aí pra esses ursinhos, entendeu? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero influenciar esses ursinhos pra lucrar, pra eu me dar bem, porque eu sou um ser da 8ª dimensão, eu não vivo nesse ambiente, mas eu tento controlar ele através desse desenho, entendeu? Aí sim, tudo bem. Aí no desenho ela não tá projetando só os ursinhos, que são seres da 5ª dimensão. Ela também tá projetando um ser da 10ª dimensão, que é o fundo, que é na própria natureza ali. Só que enquanto ela tá fazendo isso, esse tipo de projeção, ela projeta os ursinhos na natureza, ela tá projetando os ursinhos da 5ª dimensão e a natureza da 10ª dimensão. E a natureza percebe quando ela faz isso e também fica esperando a hora de reagir. Entendeu? Por um lado, aquela projeção mostrando o ambiente natural é morta. Porém, que é uma reação muito mais lenta, assim, demora mais pra se comunicar e reagir. Mesmo assim, você sente a comunicação dele também, esse ser da 10ª dimensão. Entendeu? Ele é como se uma montanha tentando se comunicar, mas como ele se comunica de uma forma muito lenta, você quase não percebe ele tentando se comunicar. Mas ele, da 10ª dimensão, ele não perde o controle, porque ele é uma dimensão muito superior. Então, a Bolsa de Valores, o ideal, né, dos cálculos das Bolsas de Valores nunca vai ultrapassar esse limite. Porque senão o mundo acaba, como a gente conhece o mundo acaba, porque nenhum ser que vive na 8ª dimensão vive mais no mundo real. O ambiente natural não é importante, não interessa a eles mais, entendeu?